Olá pessoal, boa noite, que a graça e a paz esteja com todos vocês que estão aí agora comigo para esse segundo dia de estudo bíblico. Quero dar uma boa noite aí, que a paz esteja com você que está pelo Facebook, como também você que está acompanhando pelo Instagram. Quero dizer que você é muito bem-vindo aqui nessa noite, assim como tivemos aqui ontem um tempo precioso. Quero dizer que foi muito precioso ontem estar com vocês, compartilhar da palavra, esse estudo sobre o fim dos tempos. Recebi algumas mensagens depois, do pessoal comentando como foi edificante, como aprenderam, e essa realmente foi a intenção. Compartilhar ensino da palavra para que possamos andar naquilo que Deus quer e tem para todos nós, ou seja, andar na sua vontade. Ontem nós tivemos 250 alunos aproximadamente ao vivo, participando como fosse uma classe de estudo. E agora à tarde eu dei uma olhada, nós tínhamos mais ou menos 1000 visualizações da aula. Então quero dizer a você que tem o desejo de abençoar alguém com essa palavra de hoje. Você pode então compartilhe pelo Facebook, pelo Instagram, para que outros possam também ouvir essa mensagem, esse estudo que é um alerta de Deus para nós, O que me motivou a ter esses 3 momentos com vocês aqui, ontem, hoje e amanhã, foi ao que Deus me impulsionou a dar um alerta para todos que receberem essa mensagem, todos que ouvirem, sobre a questão dos acontecimentos do tempo do fim, Nós estamos vivendo o fim dos tempos, nós estamos inseridos nesse tempo apocalíptico. Ontem nós falamos sobre o princípio das dores, Foi 1h30 ontem de estudo. Eu falei que o estudo de ontem seria apagado, mas as pessoas me pediram hoje para deixar, que elas querem compartilhar para outras pessoas possam ver. Então eu vou deixar, tá bom? A aula de ontem está lá, tá no Facebook. Fim dos tempos, aula 1. A de hoje também ficará gravada e a de amanhã à noite também, que é o nosso último momento, amanhã às 10 horas. Tá certo? Então foi muito bom ontem, Vim hoje com uma grande expectativa. Pegue a sua Bíblia, Pegue a sua Bíblia rapidinho, pegue um papel, uma caneta, para você poder fazer as suas anotações, ou seu celular, seu bloco de notas. É importante que você anote, porque são muitos textos da Palavra de Deus, muita coisa, muita informação, muita palavra de Deus sendo citada. Então é importante que você faça suas anotações, porque a ideia aqui não é você só me ouvir, mas é que você possa, além de ver e me ouvir, estudar junto comigo. Nós queremos estudar sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos, o fim dos tempos. Como eu disse ontem, as pessoas estão preocupadas com muitas coisas. E nós entendemos, que devemos estar preocupados em primeiro lugar com a palavra de Deus e o que ela diz a esse respeito. Porque o que está acontecendo hoje no mundo é o cumprimento da palavra de Deus. Tudo que Deus falou está se cumprindo. Então, se alguém quiser saber bem o momento que está vivendo, o contexto que está vivendo, se alguém quiser ter clareza do que vai acontecer para frente, então é só vir para a palavra, porque a Bíblia traz todas essas respostas para nós. Tá certo? Então compartilha aí com alguém, para você abençoar alguém, pelo Facebook ou pelo Instagram. Todos são muito bem-vindos aí com a gente. Tivemos uma classe grande ontem, graças a Deus, e hoje da mesma forma, tá bom? Então eu quero falar sobre 2 perguntas que fizeram. Uma que a pessoa me perguntou a diferença de salvação, de ser salvo e reinar com Cristo. E na verdade são 2 coisas diferentes. Ser salvo o que precisa ser salvo? Para ser salvo é crer em Jesus, entregar a vida para Jesus, reconhecer que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, reconhecer que Ele ressuscitou ao 3º dia, entregar a vida totalmente a Ele, e aí sim seu nome será escrito no livro da vida e você será salvo. Romanos 10, versículos 9 e 10. Quem crê no coração e confessar com a boca
será salvo. Então esse é o salvo, só que ser salvo é diferente de reinar com Cristo, porque a palavra diz que os vencedores reinarão com Cristo. Então ser salvo depende única e exclusivamente de Deus, da sua graça, mas o reinar com Cristo depende de nós, das nossas atitudes, porque a palavra diz que nós seremos julgados pelas nossas ações, aquilo que nós fizermos, as nossas obras. Então aquele que vencer o pecado, o mundo, aquele que se santificar, obedecer a palavra, cumprir o seu propósito, se envolver com a obra de Deus, perseverar, aquele que manter-se na palavra, manter-se envolvido com aquilo que Deus tem, aquele que se renunciar, morrer para si mesmo, esse é aquele que vai ser tido como um vencedor e vai ser arrebatado, esse é aquele que vai reinar com Cristo. Então, estar no reino de Deus também é ser salvo, mas nem todos que são salvos reinarão com Cristo. Reinar com Cristo é muito mais do que ser salvo, tá certo? Então, há uma diferença entre ser salvo e reinar com Cristo. Eu me refiro a reinar com Cristo não só no milênio, no reinado aqui na terra, como também no reinado eterno. E nós vamos falar sobre isso hoje, que o reinado na terra vai ser de 1000 anos. E depois nós teremos o reino eterno, né, que vai durar para todo sempre. Tá? Essa é a diferença de ser salvo e de reinar. Então eu entendo que você tem a oportunidade hoje, você que já é salvo, que já crê em Jesus, não se contente somente com isso e busque ainda mais a entender mais a palavra de Deus, a manifestar as obras, porque as obras é comparado às vestes no Apocalipse, e as nossas obras gerarão para nós recompensa. Por isso que a palavra de Deus fala sobre o galardão. Apocalipse fala sobre o galardão. O galardão é a recompensa. Todos nós seremos recompensados pelas nossas obras. E isso é pós-salvação. A salvação é o primeiro passo. E depois você pode ser recompensado e reinar com Ele pelas obras que você apresentar. Então vamos lá. Vamos abrir então a palavra de Deus no livro da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Abra comigo 2 Tessalonicenses capítulo 2. Abra aí sua Bíblia comigo, vamos estudar, vamos caminhar. Hoje vamos falar sobre o anticristo. Ontem falamos sobre o princípio das dores, que é o momento que nós estamos vivendo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A doutrina da escatologia, o entendimento sobre o fim dos tempos, ela pode alternar um pouco, divergir na questão da ordem dos acontecimentos, né? Nós temos o arrebatamento, nós temos a volta de Cristo, nós temos o anticristo, nós temos o falso profeta, nós temos o juízo final, nós temos o milênio, nós temos os 7 anos da grande tribulação. Todos esses são eventos que vão acontecer no fim. Então, para alguns há uma divergência, se algumas coisas acontecerão antes da outra e tal, como por exemplo, alguns creem que nós vamos passar pela tribulação, a igreja, outros creem que não. Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre a grande tribulação, que são os 7 anos aqui na terra de perseguição. Mas só que de alguns pontos principais não há divergência nenhuma, que é, todos creem unanimemente que haverá o arrebatamento, que haverá a volta de Cristo, que vai haver a grande tribulação e o juízo final. Isso não há divergência. Todos sabem, a maioria que tem uma coerência, que são pessoas sérias, que interpretam a palavra de Deus de maneira correta, são totalmente a favor de que esses eventos acontecerão. O que pode divergir, como eu falei, é a ordem de como as coisas acontecerão, tá certo? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, aqui Paulo está escrevendo aos nossos irmãos da igreja de Tessalônica, dizendo para eles o seguinte: olha, não se deixem alarmar,
e não se deixem abalar, porque os irmãos estavam naquele tempo já tendo atitudes como se Jesus fosse voltar naquela época. Os irmãos lá em Tessalônica, quando Paulo escreveu para eles estavam crendo que Jesus estava voltando. Há fatos na história que os irmãos estavam vendendo tudo que tinham, porque eles queriam que Jesus estava voltando já naquele tempo. Então Paulo escreve para eles e fala, olha, não é assim, não ficam alarmados, não é por aí, né? Paulo deu para eles uma palavra de exortação, de ensino. E o versículo 3 diz o seguinte, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, qual dia? Paulo está falando, antes de qual dia? Antes de Jesus voltar. Virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, está dizendo para nós o quê? Não se enganem, antes de Jesus voltar, antes daquele dia, vão acontecer duas coisas. A apostasia e será revelado o filho da perdição, que é o anticristo. Então, meus irmãos, como eu falei ontem, na nossa primeira aula, a apostasia está gigante. Quantas pessoas já viraram as costas para Jesus, quantas pessoas que serviam a Deus, que adoravam a Jesus, faziam parte de uma igreja, estavam no corpo de Cristo, e hoje viraram as costas, se envolveram de novo com o mundo, com o pecado. Eu não estou julgando essas pessoas, jamais, cada um sabe de si, mas eu estou dizendo que pela palavra de Deus, eles são apóstatas. Porque o que é apostasia? Quem que é o apóstata? É aquele que afasta da fé, aquele que desvincula da fé. É aquele que uma hora estava na presença de Deus, adorando a Ele, servindo a Ele, e afastou, desviou dos caminhos do Senhor. Então, quando Paulo escreve, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, fala, olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, Jesus não vai voltar antes de duas coisas. Porque eles estavam achando que Jesus ia voltar naqueles dias. Então ele falou, olha, Jesus vai voltar só depois que haver apostasia e o anticristo se manifestar. Então isso trouxe para eles o ensino de que ainda tinha que acontecer isso para Jesus voltar. E aí então, versículo 4, Paulo diz, este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então o que ele fala? Que o anticristo vai vir, né? E que ele vai se levantar contra tudo que é Deus, ou seja, ele vai se colocar como o único Deus. O anticristo vai vir querer assumir o lugar de Cristo, querer assumir o lugar de Deus. Ele não vai aceitar, ele vai querer adoração somente para ele. Ele vai blasfemar no santuário de Deus lá em Jerusalém. O templo será reconstruído e o anticristo vai blasfemar lá no templo de Jerusalém, como diz aqui no santuário de Deus. Ele vai dizer que ele é Deus. O anticristo, ele vai vir para querer ser adorado, para tomar o lugar que é de Deus e que é de Cristo. Essa vai ser a intenção do anticristo. Ele não vai querer matar ninguém, ele vai querer fazer com que as pessoas o adorem, ele vai querer tomar o poder, ele vai querer que nós negamos a Cristo, né? Aqueles que ficarem, porque um grupo não vai estar aqui mais quando chegar esse momento aqui. Eu vou explicar para você, tá certo? A epístola de João, a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, diz, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. João, quando escreve, ele fala, filhinhos, já está chegando a última hora. O anticristo está vindo. Mas ele diz, mas saiba que tem muitos anticristos surgindo aí. E tem mesmo. Hoje há muitos anticristos surgindo, querendo assumir o lugar de Deus, querendo se colocar como Deus, querendo adoração, querendo chamar atenção, falando em nome de Deus, querendo ser Deus. Então, isso já está, essa palavra de João,
já se cumpriu, porque muitos vêm para enganar, para tentar tirar a atenção e enganar a vida de muitos. E 1 João, no capítulo 4, versículo 3, né? 1 João capítulo 4, 3, diz: mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Olha que palavra! Olha que palavra! 1 João 4,3. Está aqui, meus irmãos, claro que o anticristo não se manifestou. O anticristo vai ser um homem com um poder político, econômico, religioso, um homem dotado de poderes espirituais, sobrenatural. Esse vai ser o anticristo. Aqui diz, 1 João 4,3, que ele não se manifestou ainda, mas que o espírito dele já está no mundo. O espírito do anticristo já está agindo no mundo, querendo fazer o quê? Tirar as pessoas da presença de Deus. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, não consegue entender, a pessoa não consegue entender a revelação do amor de Deus. As pessoas que não conseguem viver uma vida com Deus, muitas delas já estão debaixo de uma ação do espírito do anticristo. Aquelas pessoas que são arrogantes, que são pessoas que não aceitam não ser trabalhadas pelo espírito, pessoas que são rebeldes, pessoas que não aceitam a obra de Deus nas suas vidas, aquelas pessoas que estão na igreja, muitas delas, e não aceitam trabalhar de Deus, não há transformação, não há novo nascimento de fato, não há um processo de santificação. Rebelde, uma pessoa que não aceita nada, uma pessoa que não está em comunhão com a igreja, é contra tudo, contra todos, a pessoa não é quebrantada, a pessoa não tem o coração humilde, ela já está sendo bombardeada pelo espírito do anticristo. Isso eu posso te afirmar, porque a palavra diz que o espírito do anticristo já está no mundo e ele vai vir se manifestar como homem, mas ele já está agindo desde já. Ele está agindo hoje no mundo, na igreja, em todo lugar, porque ele vem para enganar, ele vem para tirar de nós, para tentar nos tirar da presença de Deus e tentar nos privar de viver a tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. O que Mateus 24:15, ontem nós citamos, que fala sobre o profeta Daniel, que é o profeta que também recebeu profecias a respeito do fim, né? Diz lá, Mateus 24:15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, que é o anticristo, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Então ele vai vir, né? O abominável da desolação, o filho da perdição, o homem do pecado. Esse é o anticristo. O anticristo não é um espírito somente, ele é um homem que vai se manifestar. Mas o espírito dele já está agindo hoje. Então você preste atenção, porque ele vai fazer de tudo para tirar você da presença de Deus e vai fazer de tudo para tirar você do plano de Deus, vai fazer de tudo para que você não entenda o que Deus tem para você e que você não viva os propósitos do eterno, do nosso Senhor. Ele trabalha incansavelmente, esse espírito ele é maligno, ele é terrível e ele pode estar se levantando contra nós. Temos que, pelo entendimento da palavra, vencer esse espírito, porque um dia o anticristo vai vir como homem e vai se manifestar. Nós vamos falar dele daqui a pouco, como que ele vai fazer depois que ele vier. Quando o anticristo vier na terra, vier não, pode ser que ele já está aí vivo, é um homem. Ele, como que ele vai agir? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer que vai atingir você? Né? Já você vai entender melhor isso. Eu quero também aproveitar o momento para falar de uma coisa que eu percebi que as pessoas têm dúvida. Eu vejo que as pessoas têm dúvidas, elas misturam duas coisas. Quando eu falo Jesus vai voltar, eu estou me referindo a algo específico. Quando eu falo sobre o arrebatamento, é outra coisa. E as pessoas pensam que a vinda de Jesus, muitos pensam que a vinda de Jesus é o arrebatamento. E não é, meus irmãos, não é. Não é. Arrebatamento
o arrebatamento da igreja não é a volta de Jesus. São duas coisas diferentes, tá certo? Uma coisa é o arrebatamento, outra coisa é a volta dele. Eu vou te explicar por quê. Em Atos capítulo 1, vou te explicar a diferença das duas coisas. Vamos lá, vamos estudar comigo. Abra aí a tua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 9. Vamos estudar junto aqui a palavra de Deus. Se quiser, como eu falei, vamos compartilhar aí para que outras pessoas possam aprender essas verdades. É um alerta de Deus para a terra. Deus está sacudindo o planeta. Nós estamos vivendo o princípio das dores. O Apocalipse já está acontecendo, tá certo? Atos 1, 9. Aqui narra o momento que Jesus subiu aos céus. Depois que ele morreu, ressuscitou, ele apareceu a muitas pessoas, andou aqui na terra vários dias. Então, antes dele ir para o céu, aconteceu isso. Estava Jesus e os discípulos reunidos, e aí o versículo 9 diz assim: e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Quem? Jesus. Quando ele estava aqui ainda. De repente surgiram diante deles dois homens, vestidos de branco. Dois anjos que lhe disseram: Galileus, no caso dos discípulos, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Olha que interessante, Jesus subiu, os discípulos viram ele subindo, um anjo chegou, dois homens de branco, e disseram: olha, da mesma forma que esse Jesus está subindo, ele diz, esse mesmo Jesus. Olha o que os dois homens de branco diz: este mesmo que está subindo, esse mesmo que vocês estão vendo subindo, o mesmo vai voltar, e vai voltar do mesmo jeito que vocês estão vindo. Porque Jesus subiu, e quando chegou nas nuvens, eles perderam ele de vista, e ele subiu aos céus. Como vocês sabem, existem 3 céus, e ele subiu aos céus. Mas já ficou bem claro, da maneira que vocês estão vendo, esse mesmo Jesus subiu, ele vai vir do mesmo jeito, ele vai voltar. Olha que tremenda essa palavra aqui de Atos, versículos 9 a 11. É o que eu li para você. Então, aqui diz que ele vai vir do céu como ele foi, mas a Bíblia diz que vai haver o arrebatamento da igreja. Haverá o arrebatamento da igreja. Que não é a volta de Jesus ainda. Diz Apocalipse 3, versículo 3. Anota aí, Apocalipse 3, versículo 3. Diz: lembre-se, aqui está sendo escrito para a igreja de Sardes. A carta às 7 igrejas da Ásia, mas aqui a igreja de Sardes recebeu essa palavra. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Aqui está dizendo o quê? Que Jesus virá como um ladrão. O ladrão não se apresenta, o ladrão ninguém vê, o ladrão aparece de surpresa, o ladrão pode aparecer qualquer hora. Daqui não diz que ele é um ladrão, diz que ele virá como um ladrão. O ladrão chega de surpresa. O ladrão não anuncia a hora que ele vai atuar, que ele vai aparecer. Ninguém sabe. E o ladrão entra numa casa, muitas vezes ele pega o que tem ali, ele vai embora e ninguém vê. Geralmente percebe-se depois que ele já veio e já foi. Então aqui Jesus virá como um ladrão de surpresa, está falando sobre o arrebatamento. Então, quando aconteceu o arrebatamento, não é ele que vai vir nas nuvens, mas é você que vai ser arrebatado. Se você for tido, encontrado como vencedor. Sabe quem que vai ser arrebatado? Ontem eu citei a parábola dos 2 servos, de Mateus 25. E eu falei que Jesus falou 3 parábolas. Então, se você quiser entender quem vai ser arrebatado, quem vai ser levado aos céus para estar com Cristo,
Só você ler as 3 parábolas, a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Aquilo ali é narrado quem que vai ser arrebatado. Aqueles que são fiéis, que se envolvem com o reino de Deus, com a obra de Deus, aqueles que estão preparados, que têm azeite na lâmpada, né? Aquele que recebeu o talento, que multiplicou o talento, está tudo ali registrado. Esses serão arrebatados. E quando vai acontecer o arrebatamento? Quando? Logo depois que o anticristo se manifestar. Tá certo? Então vamos lá. Apocalipse 1:7. Olha a diferença do 3:3 que eu li, que ele virá como um ladrão, e olha a diferença agora do Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Olha que interessante, um texto diz que ele vai vir como um ladrão, ninguém vai ser de surpresa. Outro diz que ele vai vir nas nuvens e todo olho verá. Todos os povos da terra lamentarão e verão, até aqueles que o traspassaram, aqueles que mataram ele verão. Então, como que pode? Uma hora ele vem como um ladrão inesperado, outra hora diz que ele vem, todo mundo vai ver nas nuvens. Aqui está dizendo sobre a vinda dele de fato, depois dos 7 anos da grande tribulação. Então vai haver o arrebatamento da igreja, tá certo? Quando o anticristo se manifestar, eu vou falar aqui como que ele vai se manifestar. Então a apostasia já aconteceu, já tem guerra, já tem fome, já tem peste, já tem nação contra nação, já tem reino contra reino, já tem terremotos, tudo já se cumpriu, só falta o anticristo se manifestar. Eu falei para vocês ontem, só falta uma coisa acontecer para que o anticristo se manifeste. O cenário está sendo preparado. Esse momento do coronavírus já está também ajudando o cenário a ser montado, porque esse líder político vai se manifestar de uma forma promovendo paz na terra, promovendo alianças entre poderes da terra, entre reinos, e ele vai se manifestar. E aí então, quando nós vemos que ele se manifestou, Jesus vai então arrebatar a sua igreja, e aí nós seremos levados como um relâmpago, de uma maneira como maneira não avisada, como um ladrão mesmo. Ninguém vai ser avisado disso. Quando você perceber, você já foi. Tomara que você não perceba quando alguém tiver ido. Aí vem a pergunta: pastor, a igreja vai passar pela grande tribulação, que é a perseguição de morte? Sim e não. Sim e não. A igreja passará pela tribulação? Vou perguntar de novo. A igreja passará pela grande tribulação? Sim e não. Porque parte da igreja vai no arrebatamento, não serão todos. Eu estou na igreja, eu vou ser arrebatado. Não é assim. Não é assim que vai acontecer. Eu estou na igreja, glória a Deus, eu vou lá, né? Que bem, eu vou ser arrebatado. Preste atenção. Pode ser que isso não é garantia. É preciso que você se arrependa, é preciso que você esteja quebrantado, é preciso que você esteja colocando em prática a palavra de Deus, é preciso que você esteja envolvido com o reino de Deus, é importante que você esteja envolvido com a obra. Ontem eu falei no texto de Mateus, quando Jesus voltar, ele diz que bendito, feliz será aquele que for encontrado fazendo o que ele mandou, que é envolver com a obra dele. Agora tem pessoas que estão na igreja, não envolve com a obra de Deus, não quer compromisso, né? Nós falamos, gente, vamos falar de Jesus, vamos abrir uma célula, vamos pregar Jesus em Apucarana, vamos fazer a obra missão em Apucarana, no Brasil, no mundo, vamos sim, vamos envolver, vamos servir, vamos fazer alguma coisa. Tem gente que fala, não, tá bom sentado, quero só ficar sentado na igreja, não quero me envolver com nada. Você pode ficar aqui.
você corre o risco de não ser arrebatado e sofrer grande perseguição aqui na grande tribulação. Então, parte da igreja será arrebatada e parte da igreja vai passar pela grande tribulação, sofrimento e morte. Porque a palavra diz que vai ser assim, tá certo? Eu quero deixar bem claro para você. Então, vamos voltar um pouquinho em Daniel para a gente poder ver como que está construindo o cenário para o anticristo vir. Porque para nós, o que eu estou esperando agora, meus irmãos, meus amigos, irmãos, você que está me assistindo em qualquer lugar do mundo, né? Como ontem eu recebi mensagem da França, da África, dos Estados Unidos, que bom que o pessoal está recebendo a palavra lá e a internet dá essa possibilidade. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu só estou esperando agora a próxima coisa acontecer, é o anticristo se manifestar. Não, Ricardão, tudo beleza, não precisa não. Qual luz está dizendo? Não, tá tranquilo. É que o Carlão é meu ajudante aqui. E nós só estamos esperando, de acordo com os acontecimentos, eu estou esperando o anticristo se manifestar. É o que tem para acontecer agora, próximo. Que daqui para trás tudo já cumpriu. Mas só que Daniel, lá atrás, já recebeu uma profecia da parte de Deus, dizendo como que ia, dando sinais de como que o anticristo ia se manifestar. Então vamos lá, abra comigo Daniel capítulo 7. Abra comigo Daniel capítulo 7. É bom que você acompanhe comigo essa leitura. Daniel capítulo 7, versículos 1 em diante. Diz assim, eu vou ler para você. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia. Então Daniel estava aqui no exílio da Babilônia quando recebeu a profecia da parte de Deus. Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o resumo do seu sonho. Daniel disse: Na minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. Eu observei até que as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, de modo que levantou-se sobre 2 pés como um homem, e recebeu o coração de homem. A seguir vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lábios, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. E foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso vi um outro animal, que se parecia com um leopardo, e nas costas tinha 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão, à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Eu li do 1 ao 16. Daniel teve essa visão dos versículo 17 diz: os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Então, qual que é a explicação dessa visão de Daniel? Ele está se referindo a 4 reinos que se levantariam na terra, tá certo? Então vamos lá, o primeiro animal que ele fala é o leão. O leão diz respeito ao Império Babilônico. O segundo animal que ele narra fala sobre o urso. O urso fala sobre o Império Medo-Persa, que veio depois do Babilônico. O terceiro animal é o leopardo, que diz respeito ao Império Grego, certo? O 4º animal é uma besta fera, porque diz que tinha 10 chifres. E ele está se referindo aqui ao Império Romano, tá certo? Um animal que tinha 10 chifres. Guarda bem, 10 chifres. Isso é muito importante, que nós vamos interpretar o que são esses 10 chifres, tá certo? Então Daniel, quando estava no Império Babilônico, lá no Antigo Testamento, exilado, Deus deu uma visão para ele. Agora eu te pergunto, Daniel falou dos 4 reinos que viriam.
Ele falou, ó, nós estamos no Babilônico, vai vir o Medo-Persa, vai vir o grego, vai vir o romano. E o romano com 10 chifres. Chifre fala de poder, 10 reinos. Porque do Império Romano, que é o bicho de 7 chifres, se desdobrou, porque o último reino que nós temos na época de Jesus ali foi o Império Romano. Agora eu pergunto, quando Daniel recebeu a profecia, não existia Império Romano, não existia Império Medo-Persa, não existia Império Grego, não existia nenhum. Aí eu te falo, todos esses impérios vieram. Tudo que Daniel profetizou aqui se cumpriu na ordem exata. Agora, se tudo que Daniel falou cumpriu exatamente, o que leva alguém a duvidar que o que ele falou depois também vai se cumprir? Porque ele disse que o Império Romano viria como um bicho de 10 chifres, e os 10 chifres são os 10 reinos que se desdobraram depois do Império Romano. Diz aqui o versículo 8 de Daniel 7. Versículo 8. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Tá certo? Esse é o versículo 8 de Daniel 7. Quem é esse? Ele diz que viu um outro chifre pequeno que surgiu entre os 10. E esse chifre pequeno, quando surgiu entre os 10, ele derrubou 3. Tá certo? Aqui Daniel está falando sobre o anticristo, que é um reino poderoso de um homem que vai governar juntamente com os 10 reinos que foram derrubados e serão mais 7. Ele está falando aqui do anticristo. Essa palavra aqui diz respeito ao anticristo. Ele tem chifre, possui olhos como de um homem, uma boca que falava com arrogância. Tá certo? Aí eu quero que você vá um pouquinho para frente. Daniel 7, versículo 24 e 25. 7, 24 e 25 de Daniel. Diz assim: os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Olha só. Os 10 chifres são 10 reinos que sairão daquele reino. Ou seja, do Império Romano, que tem 10, que sairão dele 10 chifres, serão 10 reinos que virão depois. Diz o texto: depois deles um outro rei se levantará, e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Então aqui no versículo 24 e 25, Daniel está falando sobre o anticristo, que diz, ó, um outro rei vai se levantar, porque ele vai se levantar como um poder, como um rei, como um rei. E ele será diferente dos outros, porque ele vai falar contra o Altíssimo do texto, vai se levantar contra Deus, vai oprimir os santos. Quem são esses santos que o anticristo vai oprimir? São aqueles que não forem arrebatados, que continuarão aqui na terra. O anticristo vai oprimir os santos, vai tentar mudar leis, como diz aqui, e os tempos. E diz aqui, os santos serão entregues na mão dele por um tempo. O que é esse tempo? É a grande tribulação. Quanto tempo? 7 anos. O anticristo vai estar aqui exercendo seu poder e seu domínio na terra durante 7 anos. Durante 7 anos. Esses 7 anos, eles são divididos em 2 etapas. Os 3 anos e meio primeiros serão anos onde vai ter uma falsa paz, não vai haver grande perseguição, vai ser aparentemente tudo tranquilo. Mas o anticristo já vai estar agindo aqui na terra. E a segunda etapa, que é o segundo 3 anos e meio, aí vai haver morte, perseguição, os cristãos serão degolados. Como você vê vídeo hoje, você já viu algum vídeo de uns homens de macacão laranja, encapuzados, cortando a cabeça de cristão? É isso que vai acontecer, os cristãos serão degolados, tá certo? Vai ter a marca da besta, vai haver fome, perseguição, os judeus serão perseguidos,
A segunda etapa dos 7 anos vai ser de grande sofrimento. Então o anticristo vai oprimir os santos, serão entregues na mão dele. Olha que coisa, Deus vai entregar. Então se você vigia, irmão, vigia, que se você não for arrebatado, se você ficar aqui nessa terra, você vai ser entregue na mão do anticristo. E ele vai te oprimir, ele vai te perseguir, ele vai querer te matar. Você não vai ter como comprar comida, você não vai ter como ter água, você não vai ter dinheiro, você não vai ter nada. A não ser que você aceite a marca da besta. Aí você não vai jamais herdar o reino de Deus. Aí você está condenado mesmo. Tá bom? Eu vou explicar isso daqui a pouco. O que é marca da besta, como vai ser essa perseguição. Eu vou explicar tudo para você, você vai entender. Tá certo? Então lembra bem, vai haver o arrebatamento da igreja. Aqueles que creem em Jesus, que são os vencedores. Não é crente meia tigela não, tá? Crente meia boca não vai ser arrebatado. Vão ser arrebatados crentes de verdade, os vencedores. Aqueles que é um grupo seleto, serão arrebatados. E parte da igreja vai ficar aqui, você viu. Os santos serão entregues na mão do anticristo, ou seja, vai ter crente aqui, que vai ficar, que não vai ser arrebatado. E vai sofrer, e vai ver isso acontecendo durante 7 anos, tá certo? Então vamos lá para Apocalipse capítulo 13. Vamos lá, Apocalipse 13. Vamos falar um pouquinho sobre como que vai ser a ação do anticristo aqui na terra. Vai ser um homem, meus irmãos, vai chamar a atenção do mundo inteiro. O anticristo não vai vir com chifre não, viu? Não vai vir como dragão, nada disso. O Apocalipse usa uma linguagem simbólica, entendeu? Não vai ter dragão, não vai ter 10 chifres, não vai ter besta, nada disso. O anticristo vai ser um homem capacitado, um homem com poder político, um homem que vai unificar religiões, um homem que vai unificar moeda, finança, um homem que vai reger sobre as nações, um homem que vai ser aclamado, um homem que vai ser adorado, um homem que todo mundo vai achar que ele veio para salvar. Ele vai ser um homem, ninguém vai desconfiar que por trás desse homem está agindo ali o próprio Satanás. Por trás não, dentro dele, na verdade. Apocalipse 13, versículo 4, diz assim em diante. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. Tá? E também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Eu te pergunto, 42 meses é igual o quê? Quanto que dá 42 meses? Quantos anos dá? Faz a conta aí. 42 meses. Quanto que dá? 3 anos e meio. 3 anos e meio, 42 meses. É o tempo da perseguição. Aí diz que foi dada autoridade para ele durante 42 meses. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Então o dragão é o diabo, tá? Quando o Apocalipse fala de dragão, está falando a Satanás. Quando fala sobre a besta, está falando sobre o anticristo, tá certo? Então o dragão, que é o diabo, vai dar poder para o anticristo, vai dar poder e autoridade para ele agir durante 42 meses, 3 anos e meio, ele vai agir com poder, tá certo? Vai ser o ápice da perseguição. Então, o que Daniel fala com relação a isso? Daniel capítulo 7, versículo 20 e 22. E também quis saber sobre os 10 chifres de sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 10 chifres que caíram. O chifre que era maior do que os demais, e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava.
até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. E chegou a hora deles tomarem posse do reino. O que diz aqui Daniel, capítulo 7, versículo 20 e 22? Que quando ele viu os 10 chifres, surgiu um chifre maior, com boca e olho, falando coisas arrogantes. E Daniel diz assim, ó, que ele observava, e esse chifre, que é o anticristo, guerreava contra os santos e os derrotava. Como? Matava. O anticristo, Daniel viu o anticristo matando os cristãos. Daniel viu na grande tribulação, na segunda etapa dos 3 anos e meio, o anticristo matando, derrotando os santos, os crentes que ficarem aqui, que não forem arrebatados. Mas aí ele diz o seguinte: e chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Irmãos, isso é a segunda chance. Quem for arrebatado vai, durante os 7 anos da tribulação aqui na terra, vai estar acontecendo a grande tribulação aqui na terra, de 7 anos, os arrebatados vão estar com Jesus lá na glória. Vão estar sentando à mesa com Cristo, diz a palavra. Ceando com Ele, participando das bodas ali. Só que a palavra diz que os que ficarem aqui e forem mortos ao fio da espada, e que não negar Jesus, e que não aceitar o número da besta, a marca da besta, esses também vão reinar. Ou seja, a segunda chance. Daí eu pergunto, para que esperar a segunda chance, se nós podemos subir com Jesus na primeira chamada? Porque vai ser muito difícil, aqueles que ficarem aqui vão ter que negar a marca da besta, vão ter que negar, adorar o anticristo, vai ser morto, perseguido, e se morrer nesse estado, na fidelidade, vai herdar o reino. Se não, esquece. Se não, é condenação eterna. Então, os que ficarem aqui, tiver a segunda chance, ainda há uma esperança. Só que vai ser muito difícil. Pode ser que eles vão cortar a tua cabeça. Imagina se for cortar a cabeça. Imagina, Deus nos livre disso, meus irmãos. Deus nos livre disso. Quero que eu e você sejamos arrebatados antes de tudo isso acontecer. Mas imagina se você fica e eu fico, e coloca o teu filho ali e fala, nega Jesus, eu acordo a cabeça do seu filho. Imagina para você. Imagina você não ter comida em casa. Você for lá comprar comida e falar, não, você não vai comprar. Porque se você não tiver a marca da besta, você não compra. E teu filho chorando de fome, o que você vai fazer? Você fala, não, então eu não vou comprar, porque eu não vou aceitar a marca. E você vai ver teu filho morrendo de fome. E você vai morrer de fome. Se for assim, você herda o reino. Se não, não. E se você aceitar a marca da besta, ou se você negar Jesus através disso, você vai ser condenado e não vai herdar o reino dos céus. Isso aí que está a questão. Aí que está a questão. Então agora vamos continuar falando sobre como vai desdobrar isso aí, do anticristo aqui, na grande tribulação. Então lembra, vai ser o arrebatamento. Então o anticristo vai se manifestar. E qual que vai ser a primeira ação dele? Ele vai estabelecer um tratado de paz. Por isso que Ezequiel 30, nem está aqui no estudo meu, mas eu vou deixar aqui como um parêntese. Ezequiel 39 fala da batalha de Gog e Magog, que é uma grande guerra que vai haver entre as nações. E que daí o anticristo vai vir, um homem que vai promover paz, um tratado de paz. Ele vai chegar no meio da guerra, vai haver uma grande guerra, Israel no meio. E aí ele vai chegar, esse líder político, pode ser alguém de hoje. Né? Alguns arriscam dizer que é Macron, presidente da França. Que ele vai chegar e vai falar, ó, gente, vamos parar com a guerra, vamos fazer um tratado de paz. Aí vai haver a paz, ele vai estabelecer a paz. E aí todo mundo vai perceber que ele é o anticristo, essa pessoa que fizer isso. Então vai haver o arrebatamento. Ele vai começar 7 anos, o anticristo agindo na terra, aí vai estar acontecendo a grande tribulação, tá certo? E ele vai então, nesses primeiros 3 anos e meio de grande tribulação, vai ter paz na terra. Por que as pessoas vão ser enganadas? Porque no início não vai ter perseguição, vai haver paz,
Ele vai unificar as religiões, o islamismo, cristianismo e o judaísmo. Ele vai haver a unificação das reuniões, das religiões, vai haver unificação do mundo financeiro. Vai ser criada uma moeda, e essa moeda não vai ser em espécie, vai ser a moeda digital. Entendeu? Esse dinheiro em papel vai sumir. Vai existir só a moeda digital. Entendeu? Vai ser o dinheiro que você não pega na mão. Então, é esse que o anticristo vai usar. Vai ter países, muitos países que se unirão a ele, né, aqueles 10 reinos, que vão se unir a ele com o anticristo, usando uma só moeda. E vai haver o quê? Justiça, igualdade, vai haver paz, vai haver unificação. Então todos vão falar, nossa, esse é o Salvador. Os judeus vão achar que ele é o Messias, porque os judeus, muitos deles acham que Jesus não veio ainda. Tá certo? Ele vai enganar muitos. Por isso que a palavra fala muitas vezes, cuidado para que você não engane, cuidado para que você não engane, porque ele vai enganar muitos. Ele vai fazer outras coisas que eu vou te falar. Ele vai fazer milagre, ele vai fazer sinais, ele vai ressuscitar e ele vai fazer cair fogo do céu. Você acha que ele não vai enganar muita gente? Pois ele vai enganar muita gente, quem estiver aqui durante os 7 anos da grande tribulação. Porque eu creio que eu e você já vamos ter ido embora no arrebatamento. Queira Deus que em nome de Jesus isso aconteça. Vamos lá. Voltando, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Gente, o Instagram, ele tem limite de live, pode ser que perto de 1 hora vai cair. O Instagram, Facebook não, continua normal, não tem limite. Então, se o Instagram cair, você tem 2 opções. O Carlão já vai reativar de novo, tem alguns segundos já volta no Instagram, ou você pode ir para o Facebook o meu pessoal, que lá continua normal, tá bom? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Olha só, já começa o alerta de Paulo aos Tessalonicenses. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Eu li do 3 ao 5, só para lembrar que Paulo dizendo, não se engane, o filho do pecado vai vir, o filho da perdição, né, ele vai vir, né, após a apostasia. Tá certo? Ele vai profanar o templo lá em Jerusalém, querendo tomar o lugar de Cristo, o lugar de Deus, querendo ser adorado. Versículo 6, continuando. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Aqui está um ponto crucial. Vou ler de novo, hein? Presta atenção. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. O que o texto está falando? É que o anticristo tem algo que está segurando ele. Tem algo que está detendo o anticristo para que ele não se revele ainda. Eu vou mostrar para você na palavra o que está detendo o anticristo. Porque aqui fala, e agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. Então tem algo da parte de Deus que está detendo o anticristo. Por um tempo. Porque logo vai ser tirado e o anticristo vai se manifestar. Tá certo? Então vamos ver o que está segurando o anticristo? Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículos 5 e 6. Nós vamos ler aqui o que está detendo a revelação, a manifestação do anticristo que vai vir. Apocalipse 12, versículo 5 diz assim: Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Ó, ela fala de uma mulher que deu à luz a um filho, um homem. Quando fala sobre a mulher em Apocalipse, está falando sobre a igreja. Tá certo? Tá falando da igreja, a mulher é a igreja, tá?
essa igreja deu à luz a um filho, um homem, que governará as nações com cetro de ferro. Diz assim: seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto. A igreja fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. A mulher deu à luz a um filho, a igreja deu à luz a um filho, um homem que governará as nações com cetro de ferro. Mas diz que esse filho foi arrebatado para junto de Deus, o seu trono. Quem que vai governar aqui juntamente com Jesus? A igreja, os santos, os escolhidos. Esses vão governar, vão reinar com Cristo. E aqui diz que esse filho foi arrebatado para junto de Deus. E eu te pergunto, quem será arrebatado? A igreja será arrebatada. E diz que quando a igreja for arrebatada, a mulher vai fugir para o deserto, que vai ser perseguida. Então, quando a igreja for arrebatada, e a igreja for para o deserto, que ela vai ser perseguida, o anticristo vai estar agindo. Então, nada mais o deterá, porque ele vai se manifestar para cumprir as escrituras durante os 7 anos de grande tribulação. E diz a palavra que a mulher será sustentada durante 1260 dias. E que o que é 1260 dias, meus filhos? São 3 anos e meio, que é a metade da grande tribulação, que vão ser 7 anos. A grande tribulação toda será 7 anos. 3 anos e meio de uma falsa paz que vai enganar muitos. 3 anos e meio de grande perseguição. 3 anos e meio é quando diz lá em Mateus 24, quem estiver no telhado não volta para casa. Quem estiver no campo não vem buscar roupa. Fuja para os montes, fuja, ai das grávidas, ai das que estão amamentando. Orem para que não seja no sábado, orem para que não seja no inverno. Está falando aqui esse período de 3 anos e meio. Quando o anticristo vai matar, vai perseguir, e parte da igreja vai para o deserto para poder permanecer vivo e escapar da mão do anticristo. Esses são os escolhidos de Deus, os judeus israelitas, que são os escolhidos de Deus, que Deus já os separou para isso. Então, 1260 dias é 3 anos e meio, tá certo? Que faz parte da grande tribulação, meio exatamente, como a palavra, ela separa a grande tribulação em 2 etapas, 3 anos e meio, 3 anos e meio, tá certo? Então, o que detém ainda a manifestação do anticristo é a igreja, que vai ser arrebatada. Porque a hora que a igreja for tirada, ele vai agir com grande furor contra a igreja, ele vai dominar, ele vai estabelecer seu domínio político, social, econômico, religioso, e ele vai se manifestar, tá certo? E ele vai se manifestar. Esse filho da mulher, que é o homem, é também chamado de filho varão. E eu vi um teólogo dizendo que o filho varão, que é o filho da mulher, que diz respeito à igreja, diz que é um grupo seleto da igreja. Ou seja, aqueles que serão arrebatados. Os arrebatados são conhecidos como filho da mulher, o filho varão, né, que ainda estão aqui impedindo a manifestação do anticristo. Porque quando você for arrebatado, meu irmão, o anticristo vai começar a agir com grande domínio nessa terra, tá certo? Então, 2 Tessalonicenses, voltando lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8, diz: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, o anticristo está esperando ser afastado aquele que o detém. Então diz: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará. Glória a Deus! A quem Jesus matará com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Meus irmãos, quando Jesus vier em glória, já era. O anticristo será morto como um sopro.
vai ser morto por Jesus. Jesus vai vencê-lo, tá certo? Jesus vai vencer. Porque quando Jesus vier, depois dos 7 anos da grande tribulação, Jesus vem nas nuvens em glória, todo olho verá. E quando ele vier, ele vai então estabelecer o seu reinado na terra durante 1000 anos, que nós chamamos de milênio. Nós vamos falar disso ainda melhor, só para você entender como que vai acontecer. Tá certo? Versículo 9 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então, o anticristo vai vir debaixo do poder do diabo. O diabo vai usar o anticristo. Todo o poder e a força que o diabo tem, ele vai lançar sobre o anticristo vai agir nesse poder e vai realizar sinais e maravilhas, meus irmãos. Sinais e maravilhas. Confirmando o que eu estou dizendo para você, Apocalipse 12, versículo 9. Apocalipse 12, 9, confirma o que eu estou te dizendo. Que diz: o grande dragão foi lançado fora. O grande dragão, o dragão é o diabo. Ela é a antiga serpente, chamada Diabo, ou Satanás, que engana todo o mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, o grande dragão, que é Satanás, né, também chamado de serpente, ele que engana todo mundo, ele vai ser lançado na terra. Ele vai agir através do anticristo, que vai fazer grandes sinais. O anticristo, ele vai surgir declarando paz na terra, vai acabar a guerra. Olha, agora eu te pergunto, como que ele não vai ser adorado? Como que ele não vai ser visto como salvador da pátria? O anticristo vai acabar com a guerra, o anticristo vai acabar com a fome, o anticristo vai unificar as religiões, as 3 maiores, né? Vai haver uma vida pacífica entre as 3 as religiões maiores. Ele vai governar juntamente com os 10 chifres, que é os 10 reinos da terra. Mesmo que ele seja, por exemplo, de um país da Europa, ele vai estar aliançado com outros 10 grandes líderes do mundo, 10 presidentes das maiores nações. Ele vai ter as nações da terra junto com ele, governando sobre a palavra dele, olhando para ele. Ele vai unificar a moeda, vai ter uma moeda só, uma só religião, uma só política. Então, eles vão olhar para esse anticristo e falar: ele é o Salvador. Os judeus vão dizer: é ele, é ele, é ele que nós estávamos esperando, aí está o Messias. Muitos deles vão ser enganados. Vai ter uma coisa que o anticristo vai fazer que os judeus vão perceber que não é ele. Eles vão perceber: opa, esse não é o Messias, ele não é o verdadeiro, ele é o falso. Vai ter uma coisa que ele vai fazer, tá certo? Apocalipse 13, vamos lá um pouquinho para Apocalipse 13. Apocalipse 13, tá? Nós vamos daqui a pouco caminhar para o final, né? Porque depois nós temos amanhã ainda mais um encontro para continuar. Apocalipse 13, versículo 16, diz: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca. Quem é o nome da besta? Que é o nome da besta ou o número do seu nome. O anticristo vai obrigar todos, viu? Todos que estiverem aqui. Isso já foi o arrebatamento, hein? Durante 7 anos da grande tribulação. Todos que estiverem aqui, crente, não crente, islâmico, judeu, tudo quanto é tipo, testemunho de Jeová, adventista, ateu, todos que estiverem aqui, o anticristo vai obrigar grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos. Falar: vocês vão ter que receber uma marca, que é a marca da besta. Lembra que a besta é o anticristo. A marca na testa ou na mão, tá? Aí alguns falam: é o chip, eu não sei o que. Pode ser o chip, pode ser como pode não ser, mas é uma marca que vai ser colocada, né?
hoje, pelo que você vê no chip, pode ser que seja que com o chip, por exemplo, o cartão de crédito que você usa é o chip. E lá tem o dinheiro que você usa para comprar. Você passa o cartão, você não tem dinheiro na mão, mas você compra com o cartão. O dinheiro não está ali, mas o dinheiro é digital, tá certo? Então, fica tranquilo, o seu cartão de crédito não é a marca da besta, fica tranquilo. E também, se for lançado um chip aí, que hoje tudo é chip, né? Fica tranquilo. Vai ser uma marca que todo mundo vai saber, que o anticristo vai implantar, vai colocar na testa e na mão. Mas para que essa marca? Aqui diz em Apocalipse 13, 16, 17 que eu li para você. Essa marca é para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tiver ela. Então, por exemplo, como eu falei, eu vou lá no mercado, eu quero comprar arroz e feijão. Eles vão falar, mas cadê a marca? Não tenho. Então você não compra. Entendeu? Não compra. Aqui só compra quem tem a marca. Aí, por exemplo, eu plantei lá soja. Daí eu quero vender. Daí eu vou lá vender para fazer um valor. Daí a pessoa fala, não, mas cadê a marca? Não tem. Então eu não compro. Porque você não tem como receber, porque você não tem a marca. Ou seja, ninguém vai comprar nada, ninguém vai vender nada se não tiver a marca da besta. Na testa ou na mão, né? Como diz aqui. Na mão direita, inclusive. Tá certo? Então, os crentes que ficarem aqui na grande tribulação vão passar por isso. Vão morrer de fome. Só não vai morrer de fome se alguém socorrer. Lembra que eu li ontem lá em Mateus, quando Jesus falou, tive fome e desse de comer? E aí ele diz, aquele que deu a um desses, deu a mim que foi dado. Então, se alguém tiver misericórdia de você e te der um arroz, um feijão, água, alguma coisa para você comer, esses, mesmo que não conhecem a Jesus, serão recompensados por socorrer você. Mas, de qualquer maneira, você vai ser perseguido para ser morto. Tá? Tudo vai conspirar contra você. Você não vai poder comprar nem vender. Porque a marca da besta vai ser implantada. Imagina, você não vai poder comprar gasolina, não vai poder comprar remédio, água, alimento, nada. E as pessoas estão achando que o coronavírus é o fim do mundo. Coronavírus, meu filho. Você ficou uns dias em casa, tranquilo, o armário cheio de comida, você podia ir no mercado a hora que você quisesse, você podia fazer compra online, você podia comprar o que você quisesse, você podia sair se você quisesse. Ninguém passou fome, se você precisou de um remédio, você comprou. Coronavírus, hoje, o princípio das dores agora é ficha, não é nada perto da grande tribulação. Hoje, não é nada. Não é nada. Não é nada, nada, nada. Perto do que vai ser. Apocalipse 3, ainda versículo 11 e 12. Então vi outra besta que saía da terra. Opa, surgiu outra besta aqui. Já não é mais a besta do anticristo. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Eu falei que a besta anticristo ressuscitou, né? Então há um texto que não dá tempo de falar tudo, irmãos. É muita coisa, então eu estou fazendo um panorama. A palavra diz que o anticristo, a besta, foi ferida na testa, uma chaga de morte. E o anticristo, a besta, vai morrer. Ele vai morrer e vai voltar. Ele vai ressuscitar. Ele vai voltar. Por isso que muitos acharão que ele é o Cristo, que ele vai fazer igual a Jesus, morrer e ressuscitar. Tá certo? Ele vai ter uma chaga para a morte, mas ele vai voltar. Entendeu? Então aqui diz, cujo ferimento mortal havia sido curado. Então se ele foi ferido para a morte e foi curado, então aconteceu isso. O que acontece? Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres. Aqui está o falso profeta. Mais um personagem importante do final dos tempos. Um é o dragão, que é o diabo, a besta, que é o anticristo, e essa outra besta é o falso profeta, que a Bíblia aponta. A mulher é a igreja, e o filho a igreja é a mulher, tá certo? E aqui é o falso profeta que veio anunciar o anticristo. O que o falso profeta
Qual era a missão do falso profeta? Ele tinha poder, tinha autoridade e ele fazia com que todos adorassem a besta, o anticristo. Ele trabalhava para o anticristo. Falso profeta como fosse o precursor, tá certo? Realizava grandes sinais. Em Apocalipse 3, ó para você entender como que será. Apocalipse 13:13. Diz, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu, à terra, à vista dos homens. Você imagina na grande tribulação, saiu o recado, vai ter um homem realizando milagre, realizando sinais no estádio, realizando maravilhas, curando enfermos, ele vai fazer cair fogo do céu. Você imagina quantas pessoas não vão lá e não serão enganadas por ele, achando que ele é o Cristo. E serão enganadas, porque diz que ele vai fazer cair fogo do céu, o falso profeta também. Por quê? Olha aqui como que o diabo é astuto. Há uma profecia em Malaquias que os judeus esperam a vinda de Elias. Né? E o Evangelho diz que a vinda de Elias se cumpriu na vinda de João Batista, pelo ministério profético. Então tem judeu ainda esperando a vinda de Elias até hoje, porque não crê que veio através de João Batista. Eles não acreditam nisso. E aí surge um falso profeta que faz cair fogo do céu. Você imagina, os judeus todos vão achar que ele é o que veio em nome de Elias, que ele é o Elias que retornou e vai enganar muitos. Vai enganar muitos. E Apocalipse 13, versículos 5 e 6. Diz, a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses, né? Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Quando que os judeus abrirão os olhos e vão ver que o anticristo não é o Messias. E esse anticristo, eu não vou citar, né, como eu falei, é muita coisa, ele vai mandar fazer uma imagem dele, uma imagem de escultura. Olha que coisa, essa imagem vai falar. Essa imagem vai ter boca e ela vai falar. O texto diz que o diabo vai falar na boca da imagem. Essa imagem será levada para Jerusalém e vai ser colocada lá no templo. Meus irmãos, o que é para um judeu não adora imagem nem matando? Quando o anticristo fazia a imagem, levar lá e falar, vamos adorar essa imagem aí, e o diabo vai falar na boca da imagem, o judeu vai falar, o quê? Esse aí não é, esse é falso. E aí, nesse momento, o anticristo vai começar a perseguir os judeus, e muitos vão ser mortos, perseguidos, e aqueles que fugirem para o deserto, como a mulher que fugiu, né, durante 3 anos e meio, vão escapar da ira do anticristo. Olha que coisa tremenda, né? E o versículo 7 de Apocalipse 13 diz que foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Ou seja, o anticristo vai matar os crentes, vai matar os santos, porque senão eles não têm como reinar. Se o crente que ficar aqui aceitar a marca da besta, não reina, vai para o inferno. Lembrando que o inferno ainda não é o fim, tá certo? O inferno não é o fim. A Bíblia diz que Jesus vai pegar o inferno e vai jogar o inferno no lago de fogo. Tem coisa pior do que o inferno pela frente, nós vamos falar disso depois, tá? Então, para os santos, na época da grande tribulação, para o crente é melhor morrer. Só que o crente não vai poder se matar, porque se ele se matar, ele vai perder a salvação, vai perder o reino. E o diabo não quer matar ele logo. O diabo quer fazer com que ele negue a Cristo. Então ele vai ser judiado, perseguido, massacrado. Porque o diabo não quer matar, ele quer fazer que você não, lógico. Aqueles que estiverem aqui, na grande tribulação, o anticristo vai querer fazer com que negue a Jesus. Mas lembre-se, a maioria já vai ter ido embora, né, no arrebatamento. Já estou encerrando. Tá certo? Então é lucro para o servo de Deus que ficar aqui na grande tribulação, quanto mais cedo morrer, melhor. E se morrer a fio da espada, morrerá com nobreza, morrerá com estilo.
e vai poder dar o reino dos céus. Isso tudo vai se cumprir. Aí tem gente que fala, será? Daí eu falo, se cumpriu tudo até aqui, igualzinho está escrito, o que levaria alguém a duvidar que vai se cumprir toda a Escritura? Tudo que aconteceu até agora no mundo, a palavra de Deus falou que ia acontecer desse jeito. Igualzinho está acontecendo. Então nós temos que crer que a Escritura vai continuar se cumprindo. Tá certo? Aí diz, todos os habitantes da terra, versículo 8 de Apocalipse 13, todos os habitantes da terra adorarão a besta. A saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, quem não tiver o nome no livro da vida vai adorar a besta. Adorou a besta, o anticristo, que vai querer ser como Jesus, vai querer ser adorado, vai ser aquele que vai ser aclamado pelas nações. Mas quando Jesus vir, depois dos 7 anos de tribulação, ele vai ser morto por um sopro. Ou seja, ele não é nada para Jesus, não é nada. Apocalipse 20, versículo 4, vai falar daqueles que ficarem aqui e morrer. Diz assim, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados. Vi as almas dos que foram decapitados. Cortou o pescoço por causa do testemunho de Jesus da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses reinarão com Cristo. Quando Jesus voltar, depois dos 7 anos da grande tribulação, ele vai estabelecer o reino na terra. Tá certo? Enquanto você está esperando ir para o céu, Jesus está dizendo para você que você vai reinar com ele aqui na terra. É o milênio, durante 1000 anos, durante 1000 anos, Jesus reinará na terra com os santos, os que foram arrebatados e os que permanecerem fiel durante a grande tribulação. Eles vão reinar durante 1000 anos, durante o milênio, tá certo? Então Apocalipse 13:15 diz, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ele podia fazer e falar com que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Não adorou o anticristo? Morte. Vai ser assim, tá certo? E eu quero concluir com um versículo. Eu encerro com Daniel 7. Eu encerro com uma palavra de Daniel, capítulo 7, versículo 26 e 27. Que diz, mas o tribunal o julgará e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino deles será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Diga glória a Deus. Então, quando Jesus vir, ele vai tirar, ele vai ser destruído o anticristo, seu poder, e Jesus, com poder e soberania, vai assumir o governo das nações, de todos os santos, e nós com Jesus, irmãos. Pensa bem, você reinando com Jesus. E o melhor, o reino dele será eterno. Que primeiro vai ter o reinado na terra, você já com o corpo glorificado, inclusive. Você vai reinar com Jesus aqui 1000 anos, tá certo? Depois o diabo vai ser solto de novo, aí a nova Jerusalém vai descer do céu depois. Lembra que eu falei novos céus, nova terra? Ainda vai haver novos céus, nova terra, vai haver o juízo final, entendeu? A nova Jerusalém vai descer do céu. Enquanto o crente está achando que vai para o céu que vai vir para a terra. Você vai reinar aqui, filhão. E o reino será eterno. Para todo o sempre você vai reinar com Jesus para todo sempre. Vai acabar a morte, vai acabar a perseguição, enfermidade, fome. Vai acabar tudo isso, tudo de ruim. E aí será o fim de todas as coisas. Então amanhã, não perca. Amanhã, nosso terceiro e último momento. Vamos falar depois de Jesus voltar, após
os 7 anos da grande tribulação. Vamos falar da volta de Jesus nas nuvens, todo olho verá. Vamos falar do milênio implantado na terra e os seus 1000 anos de governo e o que vai acontecer depois. Te aguardo amanhã, às 10 da noite. Eu quero orar por você. Feche os olhos comigo, curva sua cabeça. Você pode compartilhar depois dessa live, vai ficar salvo no Facebook. Se quiser abençoar alguém com isso, porque olha, quanto mais pessoas souberem dessas verdades, mais gente vai governar, mais gente vai ser salva, mais gente vai estar com Jesus e vai... Só um parênteses. Você imagina se Jesus volta agora, nós somos arrebatados, certo? Tá? Por que é bom saber tudo isso? Se eu não fui arrebatado e o anticristo vem e eu sei de tudo isso, eu não vou aceitar a marca da besta. Eu vou saber que ele vai querer ser adorado, eu não vou adorar ele. Eu não vou negar Jesus. Eu vou saber que vai durar 7 anos isso. Entendeu? Eu vou estar informado. E aí eu vou ficar fiel e eu vou saber que Jesus vai vir nas nuvens e quem não tiver morto vai ver. Eu vou saber tudo isso. Então, por isso que é bom estar informado. Tá? Agora, pensa bem a pessoa que não sabe de nada. Nunca ouviu falar disso. Acontece arrebatamento. Ela vê que um povo foi embora. Ela falou, meu Deus, o que aconteceu? Aí vem um homem, o anticristo, começa a fazer tudo isso de bom. Ela fala, nossa, que beleza. Que homem bom, esse veio para salvar. Ela vai ser enganada pelo anticristo, ela não sabe de nada. Depois vai haver a perseguição. Fala, nossa, vai achar que tudo é comum. Nossa, e Jesus vai vir, ela não vai nem saber que ele vai vir nas nuvens. Então, tanto aquele que faz parte da igreja, é bom saber de tudo isso, como aquele que não também saber tudo isso. Porque quando acontecer, vai saber o que fazer. É importante que todos saibam o que fazer quando o arrebatamento acontecer, quando Jesus voltar, é bom saber, entendeu? Eu vou deixar meu notebook guardado no lugar e vou falar, ó, você que ficar aí na grande tribulação durante 7 anos, pega o notebook, vai estar em tal lugar, entra lá, vai ter as 3 aulas, assista que você vai saber tudo que tem que fazer para você não se perder e não ir para o inferno. Vai estar lá, pode ver, vai estar à disposição de quem quiser. Mas eu não vou estar aqui mais, em nome de Jesus, e creio que você também não. Amém? Vamos orar. Pai, quero te louvar por esse tempo precioso na tua presença, pela tua palavra, que teu Espírito Santo traz a revelação para nós, que se teu Espírito não traduzir a tua palavra para nós, nós não vamos entender. Eu peço a tua bênção sobre cada um que ouviu aqui, que ouvirá futuramente, depois. Todos que tiverem acesso a essa aula sejam abençoados, tocados, transformados pelo teu Espírito, pela tua palavra. Pai, que haja salvação, que haja vencedores para reinar contigo e que seu nome venha a ser exaltado. E que nós queremos adorar a ti acima de tudo e fazer a tua vontade. Que a tua bênção nos alcance, que o teu favor venha sobre nós. O Senhor nos dê a paz e nos guarde de todo mal. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, às 22h, nosso terceiro momento, tá? Deus abençoe a todos, um abraço.